Se você, assim como eu, uma pessoa fascinada pelo God of War 2, é muito provável que você já deve saber de quase tudo presente no game, como segredos, estratégias, easter eggs ou até coisas removidas da versão final do game. Só que se eu te falasse que ainda assim tem muitas curiosidades que você não sabe sobre o jogo? Galera, no vídeo de hoje tem muitas coisas interessantes. Não só curiosidades, mas também detalhes absurdos que muitas pessoas não prestaram atenção. É até bizarro quando a gente para pra pensar que mesmo a galera revirando esse jogo de cabeça pra baixo, ainda assim terá coisas novas para serem descobertas. Ele é aquele famoso game imortal, onde sempre terá algo novo mesmo após longos e longos anos. Se você é novo aqui no canal e ainda não conhece essa minha série de curiosidades nos games, eu vou dar uma breve explicação. Porque as curiosidades que eu vou mostrar pra vocês vai muito além do que apenas segredos e easter eggs. São curiosidades no geral, desde um pequeno detalhe dentro do jogo até curiosidades afora. É uma série bem interessante que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque essa daqui já é a parte 2 da série de 10 curiosidades sobre God of War 2. Então já saibam que se vocês curtirem bastante o vídeo de hoje, com aquele apoio de sempre, né, com vários comentários, compartilhamentos e também hyparem o vídeo para ele ser mais divulgado e assim mais pessoas poderem assistir, eu vou estar trazendo para vocês a terceira parte desse vídeo, fechou? Mas antes do vídeo começar, eu quero avisar vocês que esse vídeo está sendo patrocinado por Opera GX. Para quem não conhece, o Opera GX é um navegador criado especialmente para gamers e pessoas que passam muito tempo no computador. Porque enquanto os navegadores comuns parecem todos iguais, o Opera GX deixa você personalizar praticamente tudo dele. E além disso, também traz várias funções extremamente úteis que já vêm integradas, sem a necessidade de instalar um monte de programas extras. E essas funções são realmente úteis. Por exemplo, sabe quando você está jogando um game e eu acabo postando um vídeo novo? Em vez de você fechar o jogo para assistir, você pode continuar jogando e assistir um vídeo ao mesmo tempo, usando a ferramenta Video Pop Out. Com apenas um único clique, o vídeo sai da página e se transforma em uma janela flutuante que você pode mover para qualquer lugar da tela. Então dá para continuar assistindo enquanto joga, trabalha ou faz qualquer outra coisa. Além disso, uma outra função extremamente útil é o AD Blocker, que bloqueia anúncios intrusivos automaticamente, deixando a navegação muito mais limpa e agradável. E se você se preocupa com privacidade, o Opera GX ele já possui VPN integrada gratuitamente. Sem precisar instalar programas extras nem nada do tipo, você pode começar a navegar com mais privacidade e até acessar conteúdos de diferentes regiões. Mas agora vem uma das partes mais interessantes desse navegador, que é o GX Mods. Com os GX Mods, você pode mudar completamente a aparência do navegador. Para vocês terem uma noção, existem temas inspirados em fantasia medieval, como RPGs, Dark Souls, Bloodborne, The Witcher, Elden Ring e até mesmo God of War, permitindo que você transforme o navegador por completo em algo que realmente combine com o universo que você mais gosta. Você pode trocar os wallpapers, adicionar músicas de fundo, sons de teclado, efeitos ao abrir abas e até mudar o ícone do navegador. Tá, Hiro, mas se eu instalar o Opera GX, como é que eu faço para enviar meus dados de outro navegador para ele? Isso é extremamente fácil. Com apenas alguns cliques, você importa seus favoritos, históricos, cookies e configurações do navegador que já utiliza atualmente. Ou seja, você não vai precisar configurar tudo novamente nem fazer login em tudo do zero. Então, se vocês quiserem testar o Opera GX, o link estará aqui na descrição e também estará fixado na aba de comentários. Obrigado ao Opera GX por patrocinar essa parte do vídeo e agora sim, bora continuar o vídeo. Sempre que eu inicio os episódios dessa série, é de costume mostrar alguma cena ou elemento do jogo que foi inspirado em filme ou série. Então, como de costume, bora começar esse vídeo comentando sobre uma dessas inspirações. Se liga! Você sabia que o interior do Colosso de Rhodes em God of War 2 foi inspirado no interior do próprio Colosso do filme O Colosso de Rhodes de 1961? Galera, olha só que interessante. No início de God of War 2, a gente acaba travando uma batalha contra uma estátua gigantesca, conhecido como Colosso de Rhodes. Na parte 1 da série de 10 curiosidades sobre God of War 2, eu expliquei pra vocês que a ideia dessa estátua se movimentar e atacar os inimigos vem do mito de Talos, da história de Jasão e os Argonautas. Só que muita gente não se perguntou até hoje de onde que veio a ideia de acontecer uma luta dentro da estátua. E é exatamente aqui que a coisa fica interessante. A ideia dos soldados lutarem contra o Kratos dentro da estátua, o desenho do interior com as cordas, as superfícies em espiral e até mesmo a parte principal da cabeça da estátua, saíram diretamente do filme O Colosso de Rhodes, de 1961. Se você assistir ao filme, você vai perceber vários momentos que parecem ter sido transportados para o God of War 2. Como eu expliquei no vídeo anterior, a Santa Mônica aproveitou muitas ideias de filmes e projetos antigos relacionados à mitologia para construir elementos do jogo. Então era óbvio que para a luta contra o Colosso de Rhodes, eles utilizariam referências de um filme que também tinha essa estátua. Porque tipo assim, eles poderiam simplesmente ter feito toda a batalha pelo exterior da estátua, mas ao assistirem esse filme, eles acharam muito interessante a ideia de explorar o interior dela. Então por conta disso, eles resolveram construir todo esse cenário e juntando isso ao mito de Talos, que
possui um ponto fraco em seu tornozelo, eles acabaram criando um ponto fraco dentro da própria estátua, que é justamente onde a luta chega a seu clímax. Essas inspirações acontecem bastante durante o jogo e ao longo dessa série eu vou comentar sobre várias delas. Inclusive, a próxima curiosidade vai explodir a sua cabeça. Você sabia que o Perseu de God of War 2 foi inspirado no próprio Perseu do filme A Fúria dos Titãs, de 1981? Sim, isso é verdade, mas não para por aí. Acontece que além do visual do personagem ter sido inspirado no Perseu desse filme, o próprio ator que deu a vida ao herói nas telonas, o Harry Hamlin, foi chamado para dublar o personagem no game. Cara, quando eu descobri isso, minha cabeça explodiu, porque já é difícil uma empresa utilizar o visual de um personagem de outro projeto como inspiração para um jogo. Agora utilizar o mesmo visual e ainda chamar o ator que interpretou aquele personagem para dar a vida a ele novamente é algo muito mais raro. E para confirmar tudo isso, o próprio Harry revelou em entrevistas que os desenvolvedores queriam que ele reprisasse o papel que havia interpretado cerca de 26 anos antes do lançamento do jogo, porque segundo ele, a equipe gostava muito daquela versão clássica do Perseu e enxergava um grande valor nela, motivo pelo qual eles decidiram trazê-lo de volta para participar do projeto. E sinceramente, isso aqui explica muita coisa, porque quando a gente olha pro Perseu de God of War 2 e compara com o Perseu de A Fúria dos Titãs, as semelhanças são enormes, porque não estamos falando apenas de uma inspiração vaga, tipo de pegar a inspiração de um personagem e deixar um pouco parecido. Não, é literalmente o mesmo personagem, o mesmo ator, a mesma voz, o mesmo rosto. Praticamente a Santa Mônica pegou uma das versões mais famosas do personagem da cultura pop e transportou para dentro do universo de God of War. That door was my only escape. O mais interessante é que isso mostra novamente o quanto os desenvolvedores eram fãs desses filmes, porque em vez de eles só se inspirarem ou criarem elementos parecidos, eles resolveram buscar homenagear diretamente os personagens que marcaram gerações. Então da próxima vez que você enfrentar o Perseu em God of War 2, saiba que você não está lutando contra um herói da mitologia grega. Você está enfrentando uma homenagem direta a uma das adaptações mais famosas desse personagem. Um detalhe meio bobo, mas que muitas pessoas não perceberam em God of War 2 está relacionado aos pontos de salvamento do jogo. Desde o primeiro God of War, sempre que a gente interage com um local de save, aparece mensagem dizendo Zeus lhe deu a oportunidade de salvar o seu progresso. E isso acontece durante todo o primeiro jogo e também no início de God of War 2. Quando vamos salvar o progresso, a mesma mensagem continua aparecendo normalmente, porém, tudo muda depois da luta entre Kratos e Zeus. Após o Kratos ser traído e derrotado por Zeus, ele é salvo por Gaia. E é justamente nesse momento que a mensagem dos pontos de save é alterada, porque em vez de dizer que Zeus lhe deu a oportunidade de salvar o seu progresso, o jogo passa a informar que foi a Gaia quem fez isso. Pode parecer um detalhe pequeno, mas é algo extremamente interessante porque mostra o cuidado que a Santa Mônica teve com a narrativa, pois até mesmo uma simples tela de salvamento acompanha os acontecimentos da história e reflete a mudança de aliados do Kratos ao longo do game. Que a franquia God of War possui várias skins diferentes para o Kratos, isso não é novidade, pois temos algumas skins bem curiosas, como a skin de peixe, a skin de terno e entre várias outras. Mas tem uma skin do God of War 2 que por muitos anos deixou muitas pessoas confusas, que é a skin do Hércules. Pra quem não sabe, o Hércules só aparece oficialmente como inimigo lá no God of War 3. Por causa disso, muita gente nunca entendeu por que ele já possuía uma skin própria no jogo anterior. Só que tem uma explicação pra isso, porque originalmente o Hércules apareceria durante a campanha de God of War 2, e é exatamente por isso que tem uma skin dele dentro do jogo. Segundo o próprio diretor do jogo, existiria um momento em que o Hércules estaria tentando abrir uma porta lá no God of War 2 e o Kratos tentaria ajudar. O problema é que logo em seguida o espartano acabaria soltando a porta e esmagando o Hércules de forma completamente acidental. A ideia era justamente criar uma situação engraçada, como se o jogo estivesse preparado para uma grande batalha entre os dois, mas no final Hércules acabasse morrendo em poucos segundos e de uma forma completamente absurda. Essa história e os detalhes sobre ela foi contada pelo próprio diretor do game durante uma gameplay comentada. Eu vou deixar aqui pra vocês o trecho exato em que ele comenta sobre isso. Was this the place where I was going to kill Hercules? Yeah, Hercules was actually supposed to originally be in So this. I had this idea in this part that I wanted to take a really famous character within the mythology and just kill him quickly. So like you'd come up and he'd be trying to lift a door, and then you sort of, what does he, go up and help him and then exit out and he just gets killed by the door? Yeah, I think the doors. Yeah, it just squashes him. So it's like you think, oh my god, I'm setting up for this big Hercules fight, and then we just fucking crush. Infelizmente, além desse vídeo, não temos muitas informações sobre isso, mas eu achei muito interessante ver que a Santa Mônica chegou a cogitar matar uma das figuras mais importantes da mitologia grega de uma forma completamente inesperada.
Lembram do último soldado espartano que aparece praticamente durante o jogo todo? Tanto na cena inicial com Kratos observando o ataque a Rhodes, quanto na luta final dele contra o próprio Kratos. Esse soldado é de longe o soldado mais forte do exército de Kratos, porque o cara simplesmente sobrevive a uma porrada de acontecimento. O cara sobrevive ao ataque da cidade de Rhodes, ele sobrevive ao ataque de Zeus com a lâmina do Olimpo que exterminou uma porrada de soldados, sobrevive ao ataque de Zeus em Esparta, sobrevive a toda a jornada até o Templo das Irmãs do Destino e ainda consegue aguentar alguns minutos lutando contra o próprio Kratos. Mas você sabia que é possível ver esse soldado durante a jogatina? É um momento bem rápido que passa despercebido pela maioria das pessoas. Sabe a parte do Jardim dos Deuses, onde estão situadas as estátuas dos deuses e onde Atena conversa com Kratos? Quando você estiver chegando nesse local, observe aqui no canto esquerdo do cenário, porque quando você chegar, vai aparecer rapidamente um soldado correndo com um escudo nas costas, exatamente na direção que nós vamos seguir durante a campanha. E o mais interessante é que aquele não é um soldado qualquer, é o próprio soldado espartano que nós enfrentamos mais tarde. Pra quem não se lembra, na lore do jogo, esse soldado revela que estava indo atrás das Irmãs do Destino para tentar ressuscitar o Kratos e salvar Esparta da destruição. Afinal, na ausência de Kratos, o Zeus destruiu a cidade, e ele acreditava que pudesse mudar esse destino se conseguisse chegar até elas. Só que no final das contas ele acaba encontrando o próprio Kratos no meio da escuridão, o que resulta no Kratos matando um dos seus soldados mais leais sem nem saber que era ele. Mas de todo modo, eu achei muito interessante o fato da Santa Mônica ter colocado esse detalhe de podermos ver o último soldado espartano indo na mesma direção que nós, como se o jogo estivesse meio que nos avisando discretamente que os dois acabariam se encontrando mais tarde. Só que o engraçado é que mesmo esse detalhe estando presente dentro do jogo, por muitos anos muitas pessoas não perceberam a presença dele. Você sabia que os esqueletos de God of War 2 são inspirados nos esqueletos do filme Jasão e os Argonautas de 1963? Pois é. Quando chegamos aos pântanos do jogo, nos deparamos com vários esqueletos espalhados pelo chão, que mais tarde acabam se levantando e atacando Kratos. Só que o mais interessante é que esses esqueletos saíram praticamente do filme Jasão e os Argonautas, lançado em 1963. A referência é tão evidente que pouco tempo depois nos encontramos com o último dos Argonautas, que fazia parte da tripulação de Jasão. Pra quem não sabe, o Jasão é um herói da mitologia grega. Eu não vou me aprofundar muito na história dele, tá? Porque na história de God of War ele simplesmente é devorado por um Cérbero, mas a questão é que esses esqueletos apareceram no filme dele. E pelo visto, a Santa Mônica gostava muito desse filme porque na versão beta de God of War 1 podemos ver um momento em que lutaríamos diretamente contra eles. O design não é exatamente igual, mas é muito parecido. E o mais interessante é que após God of War 2 eles foram deixando cada vez mais parecido com a versão do filme, demonstrando novamente o quanto eles gostavam. Acho que já deu pra perceber, né, que a Santa Mônica era apaixonada por filmes de mitologia dos anos 60. Essa curiosidade vai explodir a mente de vocês por conta da genialidade da Santa Mônica em ter prestado atenção nesse detalhe. Olha só, sabem aquele momento que o Kratos se encontra com o Teseu e rola uma cutscene? Durante essa cutscene acaba tocando uma música essa que inclusive é bem difícil de reconhecer de primeira, então vou deixar ela tocando por alguns segundos pra ver se vocês conseguem identificar, mas o que torna essa música realmente interessante não é o fato dela estar tocando nesse momento ou de ela ser difícil de ser reconhecida, e sim o motivo dela estar presente aqui. The ghost of Sparta. Then what they say is true. Theseus. Of all the fools who try, you would be the last I would expect to seek an audience with the Sisters of Fate. And you are the last one I would expect to become a servant of the Fates. I serve and protect the Sisters of Fate for the glory of Zeus. The time of Zeus is coming to an end. Essa música, pra quem não sabe, se chama O Esplendor de Atenas e toca durante os momentos em que exploramos a cidade de Atenas lá no primeiro God of War. Tá, Hiro, então é só uma música reutilizada do primeiro jogo. O que tem de mais nisso? Então, pra você entender a genialidade disso, eu vou ter que explicar pra você a história do Teseu. Pra quem não sabe, o Teseu é um dos heróis mais importantes da mitologia grega. Ele ficou famoso por derrotar o Minotauro, criatura essa que inclusive é referenciada durante essa luta, já que ele invoca vários Minotauros para ajudar na batalha. Só que existe um detalhe na história dele que muita gente não percebeu. Segundo a mitologia, o Teseu também é conhecido como o rei fundador de Atenas, ou seja, a Santa Mônica reutilizou justamente a música associada à cidade de Atenas durante o encontro com um homem que, segundo as lendas, foi o fundador da própria cidade. É um detalhe tão específico que provavelmente passou despercebido por 99% das pessoas. E o mais impressionante é que essa nem é a única referência ao Teseu presente em God of War 2. Existem outros detalhes relacionados ao personagem que acontecem durante ou até mesmo
mesmo antes da gente encontrar ele, mostrando que a Santa Mônica realmente se preocupou bastante em conectar a mitologia grega com os acontecimentos do jogo. Falando em músicas, você sabia que uma das músicas que toca durante uma das batalhas de God of War 2 pode estar literalmente xingando o próprio chefe da luta? Pois é. Acontece que durante a luta contra Euryale, nós podemos escutar uma música diferente durante a batalha. Música essa que está sendo cantada em grego. Essa música, ela está dizendo algo como Tolipos Esquila, ou algo mais ou menos nesse sentido, que traduzindo e contextualizando, ela quer dizer algo como... Só que eu digo contextualizando porque o grego é uma língua muito complicada, tá? E algumas expressões podem assumir significados diferentes dependendo da situação. Mas considerando a tradução e o contexto da luta, é literalmente isso que a música está dizendo. Além disso, os próprios desenvolvedores chamam a Euryale nos arquivos do game de Medusa Gorda, o que faz a gente pensar que eles queriam zoar ela até mesmo na sua música. Isso aqui hoje em dia dá uma treta, viu? Uma curiosidade bacana relacionada às estátuas do jogo está presente na parte das águas termais. Quando a gente cai nesse local e vem aqui para a direita, encontramos duas mulheres com quem podemos fazer uma brincadeirinha de bolinha e quadrado, se é que me entende. Só que o interessante dessa parte está relacionado a essa estátua que aparece durante essa cena. Quando vamos fazer um bem bom com as mulheres, a câmera do game foca em uma estátua de uma criança fazendo xixi. De primeira você pode imaginar que isso aqui, sei lá, é uma piada do jogo, coisa do tipo. Mas não, essa estátua, por incrível que pareça, existe na vida real. E ela se chama Manecpes. Essa estátua é um dos símbolos da capital da Bélgica, que pra quem não sabe é Bruxelas. Na vida real ela mede em torno de 60 centímetros de altura e representa um pequeno garoto urinando. Algo que por algum motivo acabou se tornando um dos maiores símbolos da cidade ao longo dos séculos. Só que até hoje ninguém sabe ao certo por que essa estátua existe e nem como ela acabou se tornando um dos maiores símbolos de Bruxelas, já que existem várias lendas diferentes sobre sua origem. Mas ninguém sabe qual delas é a verdadeira e além disso ninguém sabe também por que essa estátua está dentro de God of War 2. Mas é interessante ver que uma das estátuas presentes em God of War 2 existe na vida real, porque Santa Mônica costumava se inspirar em construções, monumentos e elementos reais para compor os seus cenários. E é esse tipo de coisa que faz esses jogos serem tão ricos em detalhes. Você sabia que o God of War 2 teve um mapa inteiro que foi descartado e reaproveitado no jogo futuro? Pra quem não sabe, há um tempo atrás eu fiz um vídeo explicando e mostrando pra vocês todos os mapas descartados de God of War 2. E entre eles, existia um dos mais interessantes de todo o jogo, que era o mapa da Atlântida. Como eu já comentei toda a história envolvendo esse cenário naquele vídeo, incluindo os motivos do seu cancelamento e o que aconteceu com ele depois, eu vou deixar vocês com um trecho daquela explicação, pra eu não ficar repetindo exatamente as mesmas informações. Mas agora confere aí o trecho exato onde eu comento sobre o mapa descartado de Atlântida. Atlântida, pra quem não sabe, é uma cidade lendária criada pelo filósofo grego Platão há mais de 2000 anos. Segundo relatos, ela seria uma civilização extremamente avançada, rica e poderosa, localizada em uma gigantesca ilha que acabou sendo destruída e engolida pelo oceano após uma grande catástrofe. A lenda diz que Atlântida possuía templos enormes, construções gigantescas e um poder militar absurdo, até que seus governantes começaram a se corromper, fazendo com que a cidade fosse destruída pelos deuses com violentos terremotos e desaparecesse no fundo do mar. Só por esse resumo já dá pra ter uma ideia de como seria esse local. E no God of War 2, a ideia era que o Kratos fosse pra Atlântida no meio do jogo. Olha só. Em materiais disponibilizados pela Santa Mônica Studio, lá por volta de 2010, a gente consegue ver diversos esboços e artes conceituais do que iria se tornar Atlântida em God of War 2. São artes mostrando como essa fase provavelmente funcionaria por completo, tipo, os caminhos que o Kratos seguiria, possíveis inimigos, estruturas do cenário e até algumas ideias de gameplay. Então nós podemos observar e ter uma boa noção de como seria toda a estrutura do local. Isso por essas imagens, tá? Porque pelas imagens que a Santa Mônica nos mostrou naquele DVD bônus, infelizmente não dá pra entender muita coisa, porque é uma imagem muito rápida do Kratos voando sobre o local, então por essas imagens do DVD bônus não dá pra entender como essa fase funcionaria. Mas por essas artes conceituais podemos ter uma boa ideia de como ela seria. E já dá pra perceber que a Atlântida aparentemente seria muito parecida com o que as lendas descrevem. Uma gigantesca civilização avançada cercada por enormes construções e estruturas monumentais. Mas calma que não para por aí. A galera encontrou há muitos anos atrás um detalhe extremamente absurdo que junta esse mapa ao resto do jogo e também ao Monte Etna. Se liga! Em um livro extremamente
extremamente raro de God of War 2 foram encontradas mais 2 artes conceituais sobre esse local. Só que o mais absurdo é que uma dessas artes é literalmente o mapa do jogo e onde ela se encaixaria na gameplay. Nessa arte conceitual, podemos observar que existia praticamente um caminho traçado para a campanha do jogo. Após passarmos pela fase do Tifão, nós chegaríamos até a Ilha do Destino. E ali, pelo que dá pra ver na imagem, passaríamos pelos Corcéis do Tempo, que aparecem bem no canto da arte conceitual. Depois disso, seguiríamos em direção a uma enorme montanha, e pelo que tudo indica, essa montanha seria justamente o Monte Etna, aquela fase que eu mostrei anteriormente. Ou seja, originalmente toda essa sequência de mapas descartados seria conectada. Nós passaríamos pelos Corcéis do Tempo, chegaríamos ao Monte Etna, enfrentaríamos todos os desafios daquela área e no final da fase encontraríamos um portal que nos levaria diretamente para a Atlântida. Segundo essa arte conceitual, Kratos seria teleportado diretamente para dentro da cidade. E isso provavelmente aconteceria porque a Atlântida estaria localizada extremamente longe das outras regiões do jogo e totalmente cercada pelo oceano. Então, ao concluir os desafios do Monte Etna e provar o seu valor às Irmãs do Destino, o Kratos finalmente conseguiria acessar a Atlântida através desse portal. E o mais curioso é que essa ideia aparentemente não foi descartada, porque mecânicas parecidas acabaram sendo reutilizadas mais tarde em God of War 3 e também em God of War Ghost of Sparta. Mas assim, infelizmente, mesmo a gente sabendo de como seria a chegada do Kratos até a Atlântida e também a estrutura do local, ainda não existem muitas informações sobre o que realmente aconteceria lá dentro. Mas seguindo outras artes conceituais, podemos observar que lá dentro ele procuraria algum item específico e derrotaria várias outras criaturas, incluindo elas um titã gigantesco que foi descartado do game, que se chamava Oceanos. A questão é que depois do Kratos derrotar esse titã, ele subiria até a torre principal da cidade e encontraria o Kraken, coisa que realmente aconteceu na versão final de God of War 2, porém de uma forma meio sem sentido. E isso aqui provavelmente explicaria exatamente o motivo do Kraken aparecer naquele local, porque se a Atlântida tivesse sido mantida na campanha, tudo faria sentido, já que o monstro surgiria literalmente no meio do oceano e não no meio do nada. E assim, após derrotar o Kraken, o jogo praticamente seguiria da mesma forma. Kratos libertaria a Fênix e voaria até o local das Irmãs do Destino. Essa arte encontrada mostra exatamente todo esse caminho. E assim, até hoje muita gente não entende por que essa ideia acabou sendo descartada, porque sinceramente tinha muito potencial para ser uma das partes mais absurdas já feitas na franquia. Mas assim como anteriormente, mesmo essas ideias tendo sido removidas de God of War 2, elas acabaram reaparecendo em God of War Ghost of Sparta, porém obviamente não ficou tão absurdo quanto seria na ideia original. E assim, infelizmente esse mapa aqui não tem chances de aparecer no remake de God of War 2, porque, pô, ele apareceu em outro jogo da franquia, né? Então não faz sentido ele aparecer no God of War 2. Mas independente de tudo, eu queria muito que ele tivesse sido mantido, pois é uma das ideias mais absurdas e interessantes já criadas. Bom galera, é isso, espero ter curtido o vídeo de hoje. Esse vídeo aqui deu bastante trabalho por conta de que eu mesmo faço o roteiro, a pesquisa, a edição, as gravações de cenas e tudo mais. Nada daqui é retirado de outros criadores, tá? É material totalmente original. Então se curtirem o vídeo, fortalece no like, hype o vídeo e compartilha com seus amigos pra eu trazer mais vídeos dessa série. Se você curte God of War, dá uma olhada nos 5 vídeos que já foram postados aqui no canal, como o do motivo do porquê o God of War travava na ponte do Ícaro, as 10 curiosidades que você não sabia sobre o God of War 1 e também as 10 curiosidades que você não sabia sobre o God of War 2. Além, é claro, dos mapas descartados desses games. Assiste lá porque tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigado, tá, por ter acompanhado o vídeo até aqui. E eu vou agradecer também ao Opera GX por ter patrocinado uma parte desse vídeo. Lembrando que vocês podem baixar o Opera GX através do link que está aqui na descrição e que também está fixado aqui na aba de comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.